Operação Quebra-Ossos, desvios de 69 milhões de reais no Sistema Único de Saúde. Está levando aí as primeiras prisões do esquema do orçamento secreto, ou Bolsolão. Acho que aqui, primeiro perguntar, o que diabos é esse tal de orçamento secreto? Então, o orçamento secreto, ou a emenda do relator, é um esquema de destinação de verba, de orçamento público a projetos colocados por parlamentares sem que haja a identificação desse parlamentar. Então, daí que vem a ideia do orçamento secreto, né? Eu tenho sérias restrições a essa pessoa, mas a Tebet, Simone Tebet, que foi candidata aí à presidência, explicou muito bem isso no podcast lá no Flow. Vamos colocar um cortezinho aqui. Ele vai sozinho comandar 19 bi para o executivo. Esse dinheiro vai, mas ele vai sem rubrica, sem autoria. Parece secreto. Ele é secreto, porque eu não sei. Podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Exemplo, numa cidade do interiorzinho do Maranhão, fez mais exames de HIV que toda a cidade de São Paulo, de 12 milhões de habitantes. Tem uma cidade que diz que extraiu, num único ano, 540 mil dentes. Pequenininha. Significa ter tirado 14 dentes de cada boca, de cada cidadão da cidade, inclusive do bebê recém-nascido que não tem dente. Então eu posso estar falando de uma nota fria, onde eu falo, olha, eu fiz tal coisa, me paga. Então eu não estou falando daquela coisa de levar 10%, não. Eu estou falando de nota inteira. Pode ter o dinheiro ter saído de Brasília, chegado lá, ido pro bolso de alguém. Não tem sentido as menores cidadezinhas do Maranhão receberem os maiores recursos desse orçamento. E aí você vai puxar a fila, é porque ele é secreto, eu não sei de onde saiu, quem foi o autor, quem tem a digital, quem tem a rubrica, eu não consigo controlar. Ok, aí... Então já temos aí uma certa ideia do que é o tal do orçamento secreto, então a gente pode ir para a notícia em si. Revista Polícia Piauí. Federal, na Piauí. Polícia Federal faz as primeiras prisões do orçamento secreto. A operação está investigando o desvio de 69 milhões de reais do SUS no Maranhão. Do Breno Pires, e no texto a gente lê que Polícia Federal prendeu na sexta-feira, dia 14, primeiros investigados por crimes relacionados ao orçamento secreto, esquema pelo qual, em troca de apoio no Congresso, o governo Jair Bolsonaro direciona verbas públicas para atender deputados e senadores, sem que eles sejam identificados. Os dois presos, os irmãos Roberto e Renato Rodrigues de Lima, são suspeitos de atuar em uma ampla rede criminosa envolvendo o SUS em municípios do Maranhão, como revelou a investigação da Piauí na reportagem Farra Ilimitada. O esquema funcionava da seguinte forma: as prefeituras registravam atendimentos médicos e consultas que nunca existiram, e aí enchiam o cofre com dinheiro que eram vindos das emendas parlamentares do orçamento secreto. Ok. Uma dos exemplos que se usa aí nessa reportagem é de uma cidadezinha chamada Igarapé Grande, no Maranhão. Uma cidadezinha de 12 milhões de habitantes. Essa mesma cidadezinha, ó, repito, 12 mil habitantes, lembrem bem desse número, recebeu, sabe quanto? 7 milhões de reais como parte do orçamento secreto. Tá. 7 milhões para uma cidade de 12 mil. E como que era justificado isso? Principalmente como ele falou, esses exames e consultas que na verdade não existiram. Essa cidade de 12 mil habitantes fez 12.700 radiografias de mão. Até daí é o nome da operação Quebra-Ossos. Então deu para cada habitante da cidade fazer radiografia de uma mão, e daí depois mais 700 foram lá e aparentemente fizeram a radiografia da outra mão. Mas vale lembrar que esse esquema ele não começou agora, mas ele piorou bastante, como mostra a própria reportagem. Vamos lá. Seguindo no texto, a gente lê que a 300 quilômetros de São Luís, Igarapé Grande é campeã brasileira em valores de emendas parlamentares per capita na saúde no ano de 2021. O município registrou R$ 590 recebidos por habitante em 2021. Enquanto isso, a média nacional é de 20 por pessoa. De certa forma, é também pioneira no esquema de fraudes no SUS. Em 2018, os atendimentos de média e alta complexidade na cidade somavam 123 mil. No ano seguinte, quando o orçamento secreto dava seus primeiríssimos passos em Brasília, explodiram para 761 mil.
Só as consultas com especialistas bateram em 385 mil, o que dá uma média anual de 34 consultas por habitante. Um padrão que supera o recorde mundial estabelecido pela Coreia do Sul, onde a média anual chega a 17 consultas por habitante. Com a profusão de exames e consultas fantasmas, Igarapé Grande aumentou muito seu teto orçamentário e conseguiu atrair 3 milhões e 900 mil reais do orçamento secreto em 2020. Nesse mesmo ano, voltou a inflar seus números. Foi quando informou as 12.700 radiografias de dedo de mão. Tá que pariu. Em 2021, conseguiu ainda mais recursos do orçamento secreto. 6 milhões e 700 mil, o que lhe valeu a medalha de ouro no per capita nacional. Tá bom. É isso aí. Então você vê como os números vão subindo, né? Os números vão subindo. E daí fica a pergunta, mas afinal de contas, quem é o parlamentar responsável por isso? Olha o que a gente tem aqui. Nas planilhas oficiais do Congresso, Roberto Rodrigues de Lima aparece como solicitante de 69 milhões de reais em emendas de relator geral do orçamento para municípios do Maranhão. Vamos lembrar, Roberto Rodrigues de Lima é um dos irmãos que foi preso hoje. Muito bem. Sem mandato, ele é um dos usuários externos que passaram a assumir solicitações de emendas do orçamento secreto após o Congresso descumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou ampla publicidade às indicações. Deputados e senadores que não querem aparecer se escondem por trás de usuários externos que funcionam como laranjas. Ou seja, a solicitação é feita por esse usuário, mas o nome do parlamentar continua em segredo. Ou seja, quem é o parlamentar responsável? Não sabemos. Não dá para saber. É justamente esse que é o esquema por trás do orçamento secreto. Nós simplesmente não sabemos. Pega o usuário externo, como diz ali, mas o parlamentar continua em segredo. Eu vejo isso, Álvaro. Eu penso que esse caso específico que a gente está falando aí do Igarapé Grande é muito didático, né? É muito didático, a gente consegue ver várias coisas, a gente consegue ver como os números são absurdos, 12.700 radiografias de dedo de mão em uma cidade de 12 mil habitantes, a gente consegue ver como os números foram subindo à medida que foi implementado aí o orçamento secreto, e a gente consegue ver como o orçamento secreto realmente funciona o que ele veio, que é para proteger o parlamentar que está por trás disso. É um caso realmente exemplar, né? Quais são as chances de que a gente possa se livrar nisso no futuro, porque o custo político de quem quer que vá mexer nisso vai ser enorme, assim, né? É muito difícil. E via judiciária é muito improvável, porque eles já descumpriram a decisão do Supremo Tribunal Federal no passado. Então talvez esse negócio tenha vindo para ficar. Eu não sei como é que a gente faz para moralizar, porque o que você tem é uma deturpação da função das emendas parlamentares. E aqui eu acho que cabe explicar para que funciona esse mecanismo, né? Emenda é isso mesmo, é um puxadinho no orçamento. Todo ano lá o Congresso tem que aprovar a lei de diretrizes orçamentárias, que é como é que o governo vai usar esse dinheiro no exercício posterior. Aí você tem emenda de comissão, você tem emenda individual e você tem emenda de bancada. Vamos lá. Emenda de comissão. Que sentido faz? Você tem lá, sei lá, Comissão de Direitos Humanos. Em tese, essa comissão ela estuda que cidade implementou direito lá diz que o telefone para denunciar violência contra a mulher. Que cidade precisa de dinheiro para implementar esse direito? Daí a comissão direciona. Então faz sentido que a comissão tenha direito a uma ou outra emenda no orçamento. Beleza. Emenda individual, pelo menos o parlamentar está assinando e faz sentido, porque ele saberia o que a base está precisando. De bancada, a mesma coisa, porque a bancada do Estado sabe que cidade no Estado precisa do quê. Então até aí faz sentido. Sempre foi usado como moeda de troca? Sempre. Só que do jeito que está, os desvios ficaram muito mais simples. Esse deputado aí que roubou junto do prefeito dessa cidade aí no Maranhão, junto do prefeito sim, tá? Não tenho porquê, tirando o motivo da segurança jurídica, não explicar isso, né? O deputado colocou toda essa grana nessa cidade, por quê? Porque fica mais difícil de descobrir? Claro que não, senão ele ia espalhar, né? Porra, quantos procedimentos lá eram mesmo, Sofia? 12.700. 12.700. Fica na cara. Quem olhar para esses números vai perceber que tem cambalacho ali, né? Álvaro, mas só para comentar, isso coloca essa cidade como a 4ª cidade do país que mais teve radiografias de mão.
Uma cidade de 12 mil De habitantes. 12 mil habitantes no interior do Maranhão. Então não faz sentido. Qualquer um que olhe para esses dados vai perceber assim, porra, aqui tem sacanagem, aqui tem roubalheira, né? E aí, por que que isso está acontecendo? O mais normal seria ele espalhar. Só que ele tem um prefeito que ele confia que vai entrar no cambalache com ele, que vai ganhar alguma coisa, né? E tem uma empresa aí que responde por isso, né? Agora, de novo, eu não sei como é que a gente vai se livrar disso no futuro, não. É uma coisa, assim, para cobrar desde já, se você tiver a vitória da oposição ao Bolsonaro, e se decepcionar depois. Eu não sei como é que a gente vai se livrar disso. Sinceramente, não estou nem um pouco otimista a respeito, Sofia. Eu também admito que tá difícil, né? Porque realmente, é como você falou, o preço de quem tentar comprar essa briga vai ser muito alto. Muito alto. Então, restaria a saída Pelo do judiciário. STF. Só que os caras já não respeitaram, aí entra nesse embate de poder e tal. Agora tem outra coisa também. E se o Bolsonaro for reeleito, a situação fica ainda mais complicada, porque existe a possibilidade, inclusive, do abarrotamento do Supremo. Isso. Exatamente. Isso. Do abarrotamento ou então de impeachment, né? Tendo agora o Senado e a Câmara de Deputados com a composição que estão, tanto o impeachment de um ministro quanto o aumento do número de ministros para que ele consiga colocar os seus aliados lá, se torna possível. Por outro lado, num contexto diferente, você tem talvez um pouco mais de chance de você ver uma decisão judicial ser obedecida nesse sentido, porque você não teria um presidente dando respaldo a qualquer um que se levante contra a Suprema Corte. Então, sei lá, se for para ter alguma esperança, acho que está aí, né? Na mudança desse contexto, assim. Mas eu acho bem difícil. É um movimento que inviabiliza vários outros movimentos, né? O termo capital político existe, não é de graça, né? Você gasta, você torra, e aí você chega lá no Congresso e fala o seguinte: acabou essa bandalheira aí, beleza? Vocês vão ter que roubar do outro jeito lá que vocês roubavam antes, que é um pouquinho mais difícil e mais limitado. E aí no outro dia você chega lá e fala assim: galera, precisamos de ajuda aí para aprovar aqui um projeto de renda básica, que seja assim uma política de Estado e que garanta o Brasil daqui para sempre. Mas você me tirou aquela coisinha lá. E aí? Tem jeito? Entendeu? Então e o preço ficou muito né? mais alto também, né? Com o que o governo Bolsonaro fez, os próximos governos vão ter que pagar muito mais caro para conseguir qualquer tipo de apoio. Pois é, você tem um Congresso assim muito fortalecido, né? E entre eles, se você nas colunas políticas isso aí vazou mais de uma vez, assim. Até na Piauí que você citou aí agora há pouco, tem essa informação de que eles se referem ao momento atual como o semipresidencialismo de fato, que é o sonho deles, né? Quer dizer, cristalizar ainda mais o superpoder que tem um presidente da Câmara, por exemplo, um relator do orçamento, por exemplo, né? Mas eles acham que já estão nesse momento, assim, já vivemos o semipresidencialismo de fato, já esvaziamos a divisão dos três poderes, a autoridade do presidente da República, né? E, de fato, eles têm razão. Eles conseguiram. Eles estão vivendo esse cenário. Não estão errados, não. E quando o Arthur Lira faz aquele comercial lá que diz o cara é foda em Brasília, já viu essa peça aí? Procurem aí o insert do Arthur Lira. Arthur Lira, o cara é foda em Brasília. Ele tem alguma razão para se gabar, porque se não fosse o Arthur Lira, esse camaradinha que a gente não sabe o nome aí, que roubou o dinheiro da saúde lá do Maranhão, ele não estava se dando tão bem, né? Então Exatamente. Esse pessoal deve guardar uma gratidão e uma dependência muito muito íntima, né, com a figura do Arthur Lira, né? E de fato isso se converte numa força política assim que não pode ser desconsiderada. A gente vai ver esse cara se dar bem com o próximo governante, você não tem a menor dúvida. Esses caras sabem compor.